glória. No nome do Deus de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, no nome do qual nós oramos e agradecemos por essa oportunidade. Amém. Em Marcos, capítulo 10, Jesus disse o seguinte, versículo 45. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Jesus disse: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É o próprio Senhor Jesus Cristo falando algo que, em princípio, sendo um princípio para as nossas vidas. Ele, olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Sabe, a palavra-chave aqui para nós aqui é servir nessa manhã de domingo. Sabe, muitas vezes nós ficamos tão pressionados pelo dia a dia, pela nossa agenda, e levantamos a cabeça, andamos de cabeça empinada para cima, porque às vezes nós nos colocamos numa posição acima dos outros e esquecemos esse princípio fundamental para as nossas vidas, que é servir uns aos outros. Você pode servir no seu trabalho, seu colega, seu patrão, você pode servir na escola, seus colegas, seu professor, você pode servir sua família, e na igreja você pode servir uns aos outros também. E o principal local funciona através da disponibilidade voluntária de cada um em servir no corpo de Cristo. Então, sabe, Jesus disse, eu não vim aqui para ser servido, eu vim com um propósito. Eu vim com um propósito eterno. Eu vim com um propósito de servir e dar minha vida em resgate. E assim ele o fez. Ele foi obediente até a morte de cruz para o salvar. É o ágape. De acordo com Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11. O amor ágape, o amor incondicional. Jesus, ele serviu a sua geração naquele tempo, quando ele estava caminhando aqui como homem. Ele curou, ele salvou, ressuscitou mortos, mas ele lavou os pés dos discípulos. Ele lavou os pés dos discípulos. Pedro disse, Senhor, o Senhor não vai lavar o meu não, o que é isso, Senhor? Jesus disse, Pedro, se eu não lavar seu pé, você não tem nada comigo. Ele, então me lava todo, Senhor. Dá um banho todo, me mergulha todo na água. Pedro era daqueles que ia assim Então, inclusive do Judas. Judas também, o próprio Judas. Até o mesmo, o tempo lá da ceia, ele servindo o pão. Então, Jesus, ele demonstrou esse princípio para nós. Ele, como Deus, ele se humilhou e serviu aquela geração e até hoje nos serviu. O maior líder de toda a história da humanidade disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. Se você quer ser um líder, você tem que aprender a servir, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na escola, seja na sua família. Sabe, o crente, nós fomos chamados por Deus para servir e não liderar. Mas quando você aprende a servir, você está pronto para liderar. Um líder certo é o que está no coração de Deus. Preste atenção. O crente não foi. O crente, todos nós fomos chamados para servir e não para liderar. Mas quando nós aprendemos a servir, nós estamos prontos para liderar. Aí lideramos de acordo com a palavra de Deus. Jesus nos ensinou esse princípio.
E nós podemos servir uns aos outros. Na igreja. São todas coisas que nós queremos fazer este ano, e nós teremos uma agenda na próxima, daqui 2 domingos, especificamente para planejar o que nós vamos fazer nesse primeiro semestre, mas, sabe, cada um membro do local pode colocar disponível para servir uns aos outros. Aqui, servir as pessoas lá fora, servir uns aos outros a todo o tempo, e isso gera um testemunho, isso demonstra a nossa fé. Um amor incondicional revelado por Jesus Cristo. Amados, mas sabe, a soberba, muitas vezes ela ataca o coração do crente. Nós colocamos na igreja acima dos outros, ou talvez no trabalho acima dos outros, ou talvez na família, na escola, e sabe, ficamos achando melhor que os outros. Sabe qual é a diferença de você e um incrédulo lá fora? Vou dizer para você, nenhuma. Você é salvo, ele perde salvo. Mas diante de Deus, ele pode nascer de novo a qualquer momento. Olha, ser um pecador salvo e um pecador não salvo. A única diferença é essa. Você pode servir aqui no corpo local. E nós temos como te dar meios para que você possa servir no corpo de Cristo. A soberba é o princípio da ruína. Mas o que é de grande valor para Deus é a nossa fé. E quando andamos de fé em fé, manifestamos a humildade de Cristo, o caráter de Cristo, aí vamos servir uns aos outros. Salmos capítulo 100, nós cantamos aqui várias vezes na nossa igreja, né? Salmo 100. Está escrito os 2 primeiros versículos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Olha, servir ao Senhor com alegria. Quando você está servindo uns aos outros, você está servindo ao Senhor. Porque este foi o princípio estabelecido por Jesus Cristo. Servir uns aos outros. Salmos capítulo 2. Salmos 2. Salmos 2, versículo 11. Está escrito. Servir ao Senhor com temor e alegrai nele com tremor. Olha que impactante esse versículo nessa manhã de domingo. Servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Ah, não, mas eu não vou servir uns aos outros não, porque eu quero servir Deus. Eu vou ser um missionário lá na África, na China, lá do outro lado do planeta, eu quero ser um missionário, mas servir uns aos outros e deixa para o pastor, deixa para a esposa do pastor, quero ser um grande missionário. Se você não sabe servir, você não vai ser missionário nem onde você está, nem na sua casa. Porque o servo, ele é paciente, ele é humilde. Uma vez, um jovem queria ser um missionário e o líder lá do departamento de missões marcou uma entrevista com ele para ver se ele realmente estava animado. Você chega na minha casa 4 horas da manhã para a nossa entrevista. E é um senhor já, esse líder. E o rapaz chegou lá quando foi 4 horas da manhã. Aí o senhor acordou, abriu a porta, mandou ele sentar na sala e esperar, e ele voltou para o quarto e foi dormir.
Deu 5 horas, nada. 6 horas, nada. 7 horas, nada. 8 horas, aí o senhor sai lá e sai lá sentadinho esperando. Aí o senhor falou, a entrevista está terminada. Você foi aprovado. Porque sabia esperar. E um missionário que sabia esperar primeiro em Deus e ser paciente, e sendo paciente, humilde e certo uns dos outros. Mas você, eu, nós podemos ser missionários aqui em nossa terra. Um coração que pensa em missões, ele está sempre aproveitando as oportunidades para compartilhar as boas novas de Jesus Cristo. Um coração perdido é um grande campo missionário. E um coração de um nascido de novo é um missionário. Você tem algo a compartilhar. Você pode reter ou você pode espalhar a semente. E nós queremos fazer isso em nossa comunidade. Espalhar a semente da palavra de Deus. Servir ao Senhor com alegria. Mas sabe, em Daniel capítulo 3, Daniel 3, abre lá comigo. Tem muitas vezes, nossa fé é provada para que sirvamos outros deuses, sirvamos a nós mesmos. Sabe, nessa manhã de domingo, eu quero dizer para você, tem 3 coisas, três inimigos do crente que quer o tempo todo a sua atenção. Se esses 3 inimigos conseguem a sua atenção, você dá uma grande brecha para eles deitar e rolar na sua vida, no seu chamado. Satanás, o mundo e a carne. Os 3. O tempo todo querendo a sua atenção. Se você dá atenção para esses 3 pontos, esses 3 inimigos do crente, você vai vir na igreja, vai bater cartão e vai sair vazio. E quando falar de servir uns aos outros, eu vou falar assim, que chatice essa mensagem. Porque você deu a sua atenção a um desses 3 inimigos. Amados, vivemos dias difíceis, onde nós estamos sendo o tempo todo provados e aprovados por Deus. Onde estão os seus olhos, ali também estará o seu coração. Em Daniel capítulo 3, Sedraque, Mesaque e Abednego tiveram sua fé provada. E eles tomaram uma decisão de não servir os deuses da Babilônia. De não servir aos deuses. Em Daniel capítulo 3, a partir de versículo 12, está escrito: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fazem caso de ti e de teus deuses não serves. E a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos e manda ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara. Não tem um acento no agudo no lado, não é? Cítara. Do i. Da harpa, do saltério, da gaita, de fones. Prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha que a fé desses homens. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: ó rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo.
atende ardente e das tuas mãos, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado, né? Isso. Estou sem óculos, perdão. O aspecto do seu rosto contra Zedraque, Mesaque e Abednego, ordenou que você acendesse a fogueira 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Zedraque, Mesaque e Abednego e lançassem no fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa, e as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Zedraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Zedraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro da fogo? Respondeu-lhe o rei: é verdade, ó rei. Tornou-se ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Zedraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Zedraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos das suas cabeças, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Por quê? Porque eles tomaram uma decisão nas suas vidas. Não servir outros deuses, senão o Deus de Israel. E sabe, amados, o tempo todo, o mundo, o diabo e a carne estão lutando, fazendo, propiciando tudo ao nosso redor para obter a nossa atenção. Esses são os deuses da atualidade que quer que você tire o foco do autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo, que coloca neles. E o diabo disse: eu vim para roubar. Deus, Jesus disse: o diabo veio para roubar, matar e destruir. Destruir a sua fé, o seu chamado. Fazer você um líder sem ser servo. Se você não serve o irmão que está ao seu lado aqui e você vê, como você pode servir aqui e não ver? Esse princípio de Pedro João sobre o amor. Como eu posso não servir Joel e dizer que sirva ao Senhor? E sempre nós teremos oportunidades para servir uns aos outros. Sempre Deus nos dará oportunidades. E a nossa fé está sendo provada. Zedraque, Mesaque e Abednego tiveram a sua fé provada e aprovada em um versículo final do capítulo, para que eles foram promovidos pelo rei. Talvez nós queremos uma promoção em liderar um ministério, no nosso trabalho ou na nossa casa, e nós ficamos nos associando com o mundo, com a carne, com o diabo, muitas vezes sem perceber, ficamos tentando manipulando as coisas para conseguir uma promoção em vez de servir uns aos outros. E quando você só serve um ao outro, até mesmo lá fora do seu trabalho, vai ser um testemunho gritante. E sabe uma coisa incrível? O patrão vai ver, o chefe vai ver, com a iniciativa de servir, e vai fazer você um líder servo.
Aí vem a promoção. Malaquias capítulo 3. Nós sabemos da aplicação desse versículo, mas só para o nosso contexto dessa mensagem hoje. Malaquias 3, a partir do versículo 14. A partir do versículo 13. Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. A partir do versículo 13. Está escrito: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Quantas vezes nossas vidas? Vem cá. Vocês e eu, aqui não tem. Nós temos uma caminhada com Deus. Quantas vezes durante a nossa caminhada em Deus, por causa das pressões que nós passamos, nós tiramos o foco do Senhor e colocamos no mundo, na nossa carne, e chegamos à conclusão: inútil é servir a Deus. Por que Deus não resolve o meu problema? Por que Deus não age? Por que Deus não trabalha por mim? Por que Deus não resolve? Deus tudo pode, nada é impossível para Ele. Ele pode fazer infinitamente mais. Você traga Abednego e Mesaque caíram no fogo. Os próprios Senhor andou no fogo com eles, sem um fio de cabelo chamuscado. Então Deus pode qualquer coisa, Ele pode qualquer coisa. Por que Ele não age? Quantas vezes em nossas vidas nós passamos um momento que nós chegamos a esse ponto e falamos: é inútil servir ao Senhor. Sejamos francos, verdadeiros. Em algum ponto da nossa caminhada com Deus, nós chegamos um dia assim e falamos isso. Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Quem nos aproveitou? O fato é que, amados, Deus está trabalhando mesmo quando nós não percebemos. E quando nós tiramos o foco dele, nós vamos colocar no mundo, na carne, e vamos fracassar, e vamos ficar cansados, vamos ficar fatigados. Ele está o tempo todo vindo a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Continuando aqui, versículo 15. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Aí, Elane, acho que você falou isso comigo esses dias. Mas você citou. Não, você citou sim Provérbios. Como pode? O ímpio prospera e você parece que nada acontece. Versículo 16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se alegram no seu nome. Aqui tem a classe de crentes, viu? Aqueles de Salmos 2, que temem, que servem ao Senhor com temor e com tremor. Há um memorial diante de Deus. Versículo 17. Essa classe de crentes, eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então vereis a diferença entre aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve. O justo e o injusto. Pensa, amados irmãos, nós temos oportunidades diariamente de estar servindo uns aos outros. Em todo tempo, em nossa casa, no nosso trabalho, na escola, em qualquer lugar, Deus nos dá oportunidades para servirmos uns aos outros. Hebreus capítulo 6. Olha lá comigo, Hebreus capítulo 6.
O autor de Hebreus escreveu esse versículo que eu acho eles fantástico. Versículo 9 a 12. Está escrito. Hebreus capítulo 6, versículo 9 a 12. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Porque Deus, olha aqui, o versículo 10. Olha o versículo 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando, até o fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Porque servis e ainda serve aos santos. Sabe, Mateus capítulo 6 fala daqueles que estão... Não, é impossível servir dois senhores. Ou você vai agradar um e desagradar outro. Né? Então nós somos chamados a servir ao Senhor. E como nós servimos ao Senhor? Servimos aos outros. No amor de Cristo. No amor de Cristo. E só para a gente concluir aqui, abre sua Bíblia rapidinho em Lucas capítulo 22. Mateus 6, 24. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Em Lucas 22, fizeram uma reuniãozinha com o Senhor Jesus para ver quem era o maior entre os discípulos. Senhor, Lucas 22, vamos ver aqui essa história rápido, 24 a 29. Está escrito. Lucas 22, a partir do versículo 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que? Serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mas sabe, quem quer ser o maior, seja o menor. Quem quer dirigir, está à frente, seja o que serve. Não é isso que está dito? Está escrito? Jesus disse: aquele que quer presidir, quer estar à frente, serve, serve, serve. Seja serve, serve. E para concluir, amados, nós precisamos desses dois capítulos. De 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. 7 a 11 está escrito. 1 Pedro 4, 7 a 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, e vem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Qual a outra frase agora? Vamos juntos. Aí, versículo 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Servir uns aos outros. Se alguém fale de acordo com os horários
que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Servi uns aos outros, sede sóbrios, sede mutuamente hospitaleiros, não fique murmurando, sem murmuração. Ame um ao outro com amor intenso, porque o amor cobre multidão de pecado. E mais dois versículos, Colossenses 3. Colossenses 3, versículos 23 e 25, está escrito. Colossenses 3, 23 a 25. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Lembra que eu falei no início do culto? Que você serve um ao outro, você está servindo a Deus. Servindo a Deus. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça recebe em troca a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Servir uns aos outros, com amor intenso, perdoai uns aos outros. Em João capítulo 12, versículo 26, Jesus disse: se alguém me serve, siga-me. Romanos capítulo 12, 9 a 21 está um relato de como nós podemos servir uns aos outros. Eu vou ler para os irmãos, Romanos 12. Versículo 9, diante escrito: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, tenham o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de sejam orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto dependente de vós, tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aqui está falando sobre servir uns aos outros, independente de quem seja, independente de se alguém pisou no calinho do seu pé, na joanete lá do dedinho seu, que doeu demais. Servir uns aos outros. Então, Gálatas 6:10. Principalmente os da família da fé. Fazer o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. O que eu falei nesse ano dominical literalmente é fazer o bem sem olhar quem. Sem olhar quem. Isso é servir. Não foi isso que Jesus fez? Agora voltemos lá no início do primeiro versículo dessa manhã. Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar minha vida em resgate de muitos. Não foi exatamente isso tudo que Jesus fez? Ele serviu independente daqueles que estavam batendo no seu rosto, colocando uma coroa de espinho e cravando na sua cabeça. Ele continuou amando essas pessoas, aqueles que enfiaram a lança, aquele que enfiou a lança no seu lado direito, quando ele estava na cruz. Todos eles estavam, sabe, era uma
uma pessoa, cada um daqueles soldados tornaram uma pessoa que poderia ser salvo pela graça de Deus e reinar com Cristo no milênio. Porque Jesus serviu, independente das pessoas eram ou deixavam de ser, quem tinha ou deixava de ter. O inimigo, ele amou até o fim. Servir uns aos outros. Este é o princípio para as nossas vidas nessa manhã. Servir uns aos outros com um amor intenso. Sem olhar para a cara. Servir com amor intenso. Se tem oportunidade de fazer o bem a alguém, faça-o. Se você pode ajudar alguém, não para com esse irmão, vai e volte amanhã, se você tem na mão para fazer, resolver o problema na hora. Serve. Seja um líder servo. Seja um servo precioso da mão de Deus. Deus tem um plano perfeito para nossas vidas. Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quando nós servimos o Senhor, nós estávamos servindo uns aos outros. Porque o que Deus ama, quando vê nós ser um instrumento nas suas mãos pela fé. Tenha essa oportunidade, irmão. Tenha a oportunidade. Serve. Com amor intenso. Porque assim você está amontoando brasas vivas para os céus. E um dia estaremos todos na cabeça, né? Brasas vivas na cabeça. Hã? Do inimigo. Do inimigo? Imagina, rapaz, a gente dá um tapa no rosto, você vai lá e dá um abraço nele. Ele está com fome, você vai lá e dá um prato de comida para ele. Ele vai ficar muito envergonhado, constrangido. Então, amados, só para nós pensarmos nessa manhã, este é um princípio para nossas vidas. E o maior servo, Jesus Cristo, nos serviu até a morte. E quando ele foi levado à cruz, ele não desistiu. Ele continua nos amando e nos servindo até o fim. Por isso Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Curvamos nossas cabeças, fechando nossos olhos. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Pai, por sua palavra, que nos motiva, nos exorta, nos ensina, nos educa. Ó Pai, para que possamos desfrutar da vida do nosso Deus aqui, enquanto aguardamos aquele grande dia que estaremos todos juntos na sua presença. Te amamos, ó Pai, te adoramos. Te damos toda a honra e toda a glória. Protege-nos na volta para casa e nos dê uma semana abençoada. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado ao Deus de Israel, o nosso Deus, o nosso Pai. No nome glorioso de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém.